Mariana Carlota de Verna, a da dama do imperador, como passou para a história, foi retratada no quadro A Coroação de Dom Pedro II por François René Moreau. Esse quadro faz parte do acervo do Museu Imperial em Petrópolis. Ela veio para o Brasil em 1808 com a corte de Dom João VI, cuja aclamação foi retratada por João Batista Debré. Casada com o conselheiro Joaquim José de Magalhães Coutinho, eles trouxeram na bagagem da corte esses dois retratos dos pais do conselheiro, Joaquim de Magalhães Coutinho e Maria Rosa de Meiricar. Eles foram retratados por Thomas Rickey, o mesmo pintor que fez o retrato de Dona Maria I, que está em Queluz. Esse desenho, uma marinha a lápis, foi feito por Dom Pedro II aos 7 anos, no dia 15 de agosto, que é o dia de Nossa Senhora da Glória, e dia em que tradicionalmente a corte subia ao outeiro da Glória para os festejos da padroeira. Ele deu esse desenho para da dama Dona Mariana Carlota de Verna, a Condessa de Belmonte. Então, aqui nós temos Dona Mariana Carlota de Verna Magalhães Coutinho, que exercia na corte imperial o papel e a função, naturalmente, de dama já, não é? Da corte, dama do paço, ao serviço da princesa real Dona Maria Leopoldina, que depois se torna a imperatriz Dona Maria Leopoldina do Brasil. E Dona Mariana Carlota será uma pessoa importantíssima na história do primeiro reinado, na transição do primeiro reinado para as regências, do período regencial e depois do início do segundo reinado. Ela, como se sabe, é a mãe de criação de Dom Pedro II. A gente ainda vai ter oportunidade de falar muito disso. Nós teremos a biografia dela no âmbito do livro A Face Feminina do Estado Brasileiro, no Brasil oitocentista, de diversos autores, e uma das analisadas é justamente a Condessa de Belmonte. Em 1825, em dezembro, quando Dom Pedro II nasce, ele é o príncipe imperial Dom Pedro de Alcântara do Brasil. E Dona Mariana, que já gozava da estima, evidentemente, a camareira, não é? Camareira mor, que ela terá depois essa nova função, ela vai ter várias funções do ponto de vista curial, ou seja, da corte. Dona Mariana Carlota é nomeada dama especialmente ao serviço do príncipe imperial Dom Pedro de Alcântara, que é o herdeiro futuro Dom Pedro II, inclusive dentro de pouco tempo, não é? Porque vocês sabem que Dom Pedro I abdicará da coroa e do trono imperiais do Brasil em 7 de abril de 1831 e deixará aquela criança com menos de 6 anos de idade como imperador do Brasil. Aquela criança e as demais crianças imperiais ficarão exclusivamente ao cuidado de Dona Mariana Carlota de Verna Magalhães Coutinho, porque não haverá mais a mãe das crianças, Dona Leopoldina, que morreu, a madrasta, Dona Amélia, que foi embora, Dom Pedro, que abdica do trono, e Dona Maria II, Dona Maria da Glória, a irmã mais velha, que era a madrinha da maioria, também vai embora. Então, Dona Mariana vai ser tão importante na história da criação de Dom Pedro II, da formação do caráter intelectual de Dom Pedro II, da formação religiosa de Dom Pedro II, que, na verdade, como nós dizemos, a historiografia chega a lançar luz sobre esse título, que não é evidentemente não é um título oficial, que é de Dona Mariana enquanto mãe de criação do imperador. Em 1844, Dom Pedro a titula Condessa de Belmonte. Aí entra um fato curioso, na verdade, se formos pensar no topônimo Belmonte, ou se fôssemos pensar no aspecto também toponímico, mas linhagístico, não é? Ela nada tinha a ver com a linhagem do Pedro Álvares Cabral, que é da família dos Condes de Belmonte de Portugal. Então nós teremos que investigar ainda o porquê dessa titulatura, não é? De Condessa de Belmonte. Mas isso é para, como eu disse, o nosso texto que vamos produzir. Então aqui, Dona Mariana está retratada. O único retrato que sobrou dela, não é? É esse detalhe da tela da coroação, como o Luciano já comentou, e isso mostra, por outro lado, que apesar da altíssima função e da proeminência dela nessa corte imperial, ela não era uma mulher com esse nível de vaidade, não é? De que quisesse se retratar.
era uma grande matrona, não é? Que cuidou dos filhos do imperador e da imperatriz como se dela fossem, mas naturalmente como também os seus pupilos imperiais, ok? Mas na verdade os seus senhores, não é? Quer dizer, é uma típica senhora da nobreza, não é? Sendo leal servidora da realeza, não é? Existe essa grande confusão conceitual, as pessoas ignoram completamente, mas a nobreza nada tem a ver com a realeza nesse sentido, político, não é? Dona Mariana de Verna, que não assinava curiosamente o Magalhães Coutinho do marido, não é? Porque tinha algum nível já da sua personalidade em relação aos ensinamentos que estava transmitindo do imperador e de alguma maneira ela tinha esse intuito, esse desejo, digamos, manifestado, não é? De ter um nome nesse processo educacional de Dom Pedro II, ela faz, e aí a gente vai mostrar para vocês aqui, um catecismo histórico da fé católica, né, para Dom Pedro II. Esse único exemplar do catecismo foi feito por ela, impresso numa editora do Rio daquela época, e isso estava com Dom Pedro II, que deu depois de presente no futuro, quando muito adulto, para a neta dela, Dona Francisca Carolina de Verna Magalhães da Fonseca. A da dama, como ela era chamada por Dom Pedro II, porque ensinavam-lhe que a chamassem de a dama, não é? A dama dele, não é? É de fato essa figura materna que Dom Pedro II não pôde conhecer em Dona Leopoldina e na própria Dona Amélia, a quem ele chamava de mãe também, pelo fato triste da história dele, daquela criança, com o exílio dos pais, a morte da mãe e o exílio dos pais. Então Dona Mariana é essa mulher importantíssima na história do Brasil, que agora a gente vai colocar como um dos capítulos desse livro da face feminina do Estado no Brasil oitocentista.